bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Gratidão enorme por essa oportunidade, né, de dialogar com essa equipe, com usuários, com usuárias da assistência social aí em Vitória, né, desde logo, né, minha congratulação aqui, meus parabéns ao esforço, né, dessa comissão organizadora de realizar a conferência, né, enfrentando muitos obstáculos seguramente, mas também criando formas, inovando, né? Tenho tido sempre notícias pela minha amiga Roberta, que está aqui, né? Um abração para a Roberta. Sempre acompanho a atuação de vocês pelas notícias, pela divulgação, pela energia e vibração da Roberta. Então, fico muito feliz, né? Que o Conselho tenha tomado essa decisão de executar a conferência, de realizar a conferência, e tenha feito num processo tão qualificado de debate, né? Acho que, essencialmente, a nossa preocupação com conferência é deixar claro isso, né? A gente se acostumou a viver a conferência como um momento de encontro, de aglomeração, né? E é bom a gente se encontrar, obviamente, mas ela é essencialmente um momento de potencializar o debate cotidiano, né? De amplificar o debate cotidiano e de intensificar a avaliação de políticas públicas, né? A conferência ela tem esse papel, né? Da gente poder avaliar o que está acontecendo. E a gente avalia o que está acontecendo conjunturalmente, né? Naquele período. Por isso elas têm espaços tão curtos entre uma e outra. Quem está na gestão pública e organiza a conferência, os membros do conselho, secretaria executiva de conselho, fica aflito, assim, ai, gente, mas mal passamos uma, já estamos de novo em conferência. Mas porque a ideia é a gente manter um debate constante e monitorar a conjuntura, né? Então, daqui a 2 anos, nós continuaremos vivendo os impactos dessa epidemia, né? Dessa calamidade pública, mas a gente vai viver de outro modo. O que a gente pode fazer agora, o que a gente pode debater agora e o que a gente pode corrigir de rota de política pública, a gente não pode deixar de debater para esperar daqui a 2 anos. A história da relação do Estado com a sociedade vai demonstrando que, quanto menos o Estado está presente, mais se agrava as situações vividas. Então, a discussão da presença do Estado como parte, né, importante para a garantia de qualidade de vida na sociedade, tem que se dar sempre com muita premência, com muita urgência, né? Em momento de calamidade pública, então, isso nem poderia estar em discussão, né? Já deveria ser um acordo tácito entre nós. Então, eu queria comentar um pouco essa premência, né, que situações de calamidade pública trazem, né? Lembrar, né, uma questão, não vou me prender muito em questões conceituais, mas só lembrar que uma questão determinante no momento de calamidade pública é quando o Estado declara que a situação que está acontecendo é maior do que ele estava preparado para enfrentar, né? Um nível de governo diz, olha, gente, é grave demais o que está acontecendo, a gente não tem condição de enfrentar isso sozinho, e aí declara calamidade pública, que é para flexibilizar uma série de regramentos, de burocracias, né? Mas também para solicitar apoio para outras instâncias. Em momento de calamidade pública, flexibiliza várias legislações, se interpõem outras, né? Abre legislação de exceção para dar conta disso, e se autoriza a utilização de fundos, de recursos, para amplificar a presença do Estado, né? Então, a decretação de calamidade pública, ela dispara uma série de processos daí decorrentes, né? E a gente está em estado de calamidade pública já há mais de um ano. Isso é bastante raro, mesmo para vocês que estão num estado, né, que sofre muitas situações de calamidade em virtude das condições climáticas, né, da estrutura física do estado.
mesmo vocês, é raro ficar tanto tempo, né, um município em calamidade pública, que dirá o Brasil inteiro, né? Então, é uma situação de muita excepcionalidade que a gente está vivendo, o que nos exige também atuar com excepcionalidade em alguns aspectos, né? E isso requer da gente uma certa agilidade, rapidez, inovação, que a gente precisa aprender melhor, né? Digamos assim, a pandemia mostrou que às vezes a gente é muito lento ainda, muito burocrático, muito inseguro, muito titubeante, né? Então nós ficamos muito titubeantes no SUAS e isso foi muito prejudicial, né? A gente demorou para se localizar, né? E para dizer, opa, tem a ver com a gente, né? Eu lembro da primeira etapa da calamidade, da decretação de calamidade, tinha gente questionando se a gente era essencial ou não, né? Ai, mas por que o SUAS é essencial? Eu me lembro de mais de uma vez de me encontrar em fóruns de trabalhadores, né, para apoiar a discussão de trabalhadores e trabalhadoras, e várias equipes falando, não, gente, pelo amor de Deus, numa situação como essa, de contaminação, abrir os serviços da assistência social uma irresponsabilidade, né? Chegou a se pensar isso, né? E, de outro lado, a discussão que precisa ser feita é, em momento em que a sociedade está mais desprotegida, a presença do Estado não é uma escolha, é uma obrigação, né? Então, a presença de serviços de proteção pública, a gente não tem nem que discutir, né? A gente precisa entender em que lugar a gente opera, né? Seria a mesma coisa que, em meio a um incêndio, um bombeiro dizer, ah, não vou não, porque isso daí, ó, corro risco, né? Ou no meio de um conflito, de uma disputa, de um evento, de um flagrante, um policial dizer, não vou, imagina, posso levar um tiro, né? Ou os profissionais da saúde dizerem, imagina, vou tratar gente contaminada, eu não posso me contaminar. É a mesma coisa a assistência social discutir sua essencialidade no momento de desproteção, né? Então, eu queria iniciar minha fala dizendo que eu não tenho... Claro que eu sei que eu estou aqui bem acompanhada, né? E várias de vocês têm a mesma compreensão. Eu só estou falando isso para dar um alinhamento, né, num ponto de partida e também para ir aumentando as nossas certezas, né, sobre de que lugar nós estamos falando, né. Queria dizer também que, se vamos analisar conjunturalmente o SUAS em calamidade pública, né, a atuação do SUAS em calamidade pública, eu queria dizer também que, se de um lado, né, nós temos, sim, uma discussão que flexibiliza várias legislações, várias burocracias, cria outros rituais em processos de emergência e calamidade, uma coisa que eu acho que não pode ser flexibilizada é a natureza e a característica das políticas públicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em calamidade pública, o SUAS continua sendo o SUAS. Em calamidade pública, o SUAS não vira política de habitação. Em calamidade pública, o SUAS não vira política de trabalho, geração de trabalho. Em calamidade pública, o SUAS não vira um arremedo de saúde, não vira um arremedo de segurança alimentar, não vira política de planejamento urbano, não se traveste de educação, porque estamos em momento de calamidade pública. O SUAS é essencial e é decretado como essencial para ser o que ele é, uma política de proteção que vai lidar com os impactos que são potencializados, né, na desigualdade social em momentos de emergência. Então, só dizer que é decretado como essencial para ser o que ele é, não para ser outra coisa, não para quebrar um galho, não para substituir defesa civil ou para substituir mecanismos de outras políticas públicas que estão funcionando, que estão sobrecarregados. A política de assistência social também se sobrecarrega,
porque uma decretação de calamidade pública é dizer o evento é maior do que esperávamos. Em todas as nossas projeções, o evento é muito maior do que projetávamos. E é por isso que a gente está em calamidade pública. A gente espera chuva todo ano e sabe que tem impactos da chuva, né? Esse ano vai ser um desastre enorme, né? Nós tivemos um período de muita seca e quando a chuva vier, nós vamos ter um impacto atmosférico importantíssimo. A gente já sabe disso. Mas pode ser que a chuva seja maior do que esperávamos, e aí é que a gente entra em calamidade, né? Então, eu acho que precisa ter essa noção, né? Que a calamidade tem a ver com uma sobrecarga de todos nós, todas as políticas públicas, né? Então, queria fazer esse outro giro, né? Um outro giro que eu queria fazer de afirmativa é que também é necessário considerar que, em momentos de calamidade, todos os serviços do SUAS são essenciais. E não somente o serviço de calamidade, se ele está implantado na cidade. O que é essencial não é a proteção especial. O que é essencial é o SUAS. E, portanto, o serviço de convivência é essencial, o serviço de acolhimento é essencial, o PAIF, o PAEF, as medidas socioeducativas. Por quê? Porque se está dizendo há risco à sobrevivência e à dignidade humana. É necessário potencializar a presença do Estado. Então, é o SUAS inteiro que é essencial. Portanto, a gente precisa pensar o que aconteceu durante a pandemia, que nós selecionamos o que era essencial no SUAS. Então, a gente precisa aprender com a pandemia, a gente precisa aprender com o maior desastre que a gente está enfrentando nos últimos anos, impactando vidas humanas. E a gente parece que arrefeceu a preocupação porque só está morrendo 700 pessoas por dia. Só 700 pessoas por dia. Então, assim, a gente parece que é banal morrer quase 1.000 pessoas por dia. É perder uma cidade por mês. E é impactar a vida de 3.000, 4.000 pessoas todos os dias, porque cada pessoa que morre impacta 4, 5 pessoas com as quais ela se relacionava mais diretamente. Sem a gente falar a quantidade de amigos, de amigas que a gente está perdendo, né? O medo todo dia de entrar nos grupos, quando a gente já vai vendo umas carinhas tristes no grupo, falar, ai meu Deus, será que é a fulana que piorou? O que será que aconteceu? Não sei o quê. Então, dizer então que é esse sistema, é essa orquestração de serviços, é esta organização de ação que é considerada essencial, né? Então, a gente precisa entender como é que a gente estabelece isso. A outra questão que eu acho que é bastante importante e que a pandemia desvelou é que, se de um lado, sim, nós tínhamos risco e permanecemos tendo risco de contaminação, de outro, a ciência se encarregou rapidamente de demonstrar para nós como nós conseguiríamos realizar nosso trabalho e nos mantermos protegidas, né? A ponto de, tem alguns municípios fazendo esse estudo, de que tem mais infecção em profissionais em trabalho remoto do que nos profissionais de linha de frente. Porque o que acontece? Quando você está na linha de frente, você tem uma série de cuidados. O próprio serviço te impõe aqueles cuidados. Você não descuida, né? Quando você está nas suas relações pessoais, quando você está ali no dia a dia, você está cuidando de outras coisas, às vezes você esquece disso. E aí o risco de contaminação tem sido maior. Muitos profissionais, muitos municípios que estão fazendo esse levantamento estão apontando isso. Mas eu quero dizer que logo de saída, a Fiocruz, as instituições foram demonstrando como que nós poderíamos manter nossas atividades e nos protegermos. E o que é considerado como aglomeração não tem nada a ver com os grupos do SUAS. Porque os grupos do SUAS são um coletivo muito pequeno de pessoas
que pode muito bem estar em afastamento, que pode muito bem ser feito mais perto da casa das pessoas para elas não se deslocarem, ocupar os espaços da educação que não estão funcionando, mas a gente não deixar as pessoas em situação de abandono num momento de intenso sofrimento. O que a gente está vendo durante a pandemia, durante esta emergência humana, né? Nós estamos vendo se instalar pandemias dentro da pandemia. É uma pandemia a violência contra a mulher. É uma pandemia o juvenicídio, como está sendo chamado. Nós temos jovens sendo mortos. Nós temos jovens com um intenso sofrimento tão grande que nós aumentamos o número de suicídios e de tentativa de suicídio entre jovens. Nós temos indicadores apontando que estão morrendo mais pessoas trans, mulheres trans nesse período, estão sendo mais violentadas. Os jovens negros na periferia estão sendo mais violentados, mais abusados, as crianças estão sendo mais violentadas. E a gente pensar que vai esperar a pandemia passar para fazer essa intervenção não vai melhorar o nosso trabalho. Só vai agredir e violentar mais as pessoas e vai nos deixar numa situação de chegar a um volume de trabalho tal que a gente não sabe nem como lidar com isso. Então, uma outra questão, especificamente nessa emergência sanitária, é a gente ter clareza que, inclusive, as medidas de restrição necessárias para a não contaminação potencializa os problemas com os quais lidamos. É uma política de redução de danos para nós, né? Ter que fazer o afastamento social, o afastamento entre as pessoas, é uma política de redução de danos para a contaminação, mas, de outro lado, é uma política de agravamento das situações com as quais nós lidamos. E é necessário que a gente tenha clareza disso, né? Um outro elemento que eu queria comentar do que vai se desvelando da nossa capacidade de intervenção durante situações de emergência e que a pandemia nos orienta, inclusive, para outras situações, é que, em situação de emergência e calamidade pública, é necessário que mais ainda se faça ações planejadas. Por quê? Porque o planejamento é que favorece que a gente não desperdice recursos, não bata a cabeça e não se perca. A gente mantenha orquestração, coordenação, alinhamento. E o que acontece na assistência social, o que aconteceu na assistência social, é que muitas pessoas, inclusive trabalhadores e trabalhadoras de gestão, acham que fazer reuniões de planejamento, fazer reuniões de equipe, inclusive, é perda de tempo. Que a gente tem que produzir resposta, que as questões estão na nossa porta e que é perder tempo a gente planejar a intervenção. Bom, todos os manuais de gestão, todos os manuais de trabalho humano demonstram que a aparente perda de tempo em combinar o que vai ser feito, né, é um ganho mais adiante quando a gente não desperdiça o tempo das equipes, não fica ensaiando e errando toda hora, não fica sobrepondo ações. Responsabiliza, todo mundo tem clareza da tarefa, sai, faz, volta, reavalia, reflete, ajusta, né? Então, funcionamento como QG, como quartel, que vai organizando ali a ação. Então, nos causou bastante impacto olhar que muitas gestões, muitas equipes ficaram muito refratárias a se organizar, a se reunir e, por consequência, a se responsabilizar pelo que estava acontecendo, né? Então, trabalhar, atuar em calamidade e emergência pressupõe
Agora, inclusive, a gente aprendeu isso, né? Mas pressupõe que a gente tenha um planejamento prévio, mais ou menos uma rota, mas pressupõe mais do que um planejamento prévio, pressupõe uma flexibilidade de planejamento, para a gente ir tomando contato com a realidade e se organizando para intervir. Isso é para qualquer ação humana, né? Que dirá uma política pública que lida com cuidados com quem está sofrendo, né? Então, mais ainda é necessário um planejamento, né? A ausência de planejamento é muito danosa em momentos de calamidade, né? As pessoas pensam, nossa, choveu, caiu, incendiou, pegou fogo em todos os barracos, sai correndo, né? E isso vai fazendo com que se desperdice os parcos recursos que esta política pública tem. A outra questão que eu queria comentar, pensando em emergência e calamidade, aprendendo com a pandemia, né? Mas aprendendo para o tempo presente, né? Porque a gente ainda está vivendo a pandemia e, inclusive, com risco de agravamento novamente, de mais uma onda por uma variação aqui do vírus, né? Porque a gente virou incubador de vírus, né? A gente está jogando com vírus, a favor do vírus, e isso vem gerando assim uma infinitude, né, desse momento que a gente está vivendo. Mas é uma outra questão que eu queria comentar. Então, vejam, eu não sei se está ficando claro o raciocínio que eu estou fazendo, mas eu estou tentando tirar, a partir da pandemia, que elementos que entendo que são necessários ou que são basilares para a gente discutir a atuação do SUAS em qualquer calamidade, em qualquer situação de emergência, né? Então, acho que a gente precisa ter uns aprendizados a partir disso, né? A outra questão que eu, então, queria comentar a partir desses elementos aqui é que um elemento que é essencial também é que, em momentos de calamidade pública, se espera a ampliação das responsabilidades de uma política pública, a extensão das responsabilidades de uma política pública, a maior presença do Estado, e não a redução da presença do Estado. E o que a gente viu com relação à pandemia é que, em muitas situações, ao invés de pensarmos a expansão do SUAS, nós começamos a reduzir o SUAS. E a reduzir o SUAS a um patamar muito de atenção muito restrito, se a gente considerar parâmetros de dignidade humana. Porque distribuição de benefícios e cesta básica não oferta dignidade, não oferta reparação à injustiça, não oferta acolhimento em momentos de sofrimento. Inclusive, pode se constituir como uma violação de direitos, né? Não só pode se constituir como uma violação ao direito de ter segurança alimentar, mas como também pode gerar um retrocesso, e em muitas localidades se observou esse retrocesso, que é a gente começar a fazer teste de meios, avaliação socioeconômica, quando, inclusive, legalmente nós estamos proibidas de fazer isso. Porque a lei, em 2011, ao dizer de benefício eventual, falou para todas as pessoas impactadas em situação de emergência. Benefício eventual é porque situação de emergência é algo superior ao que esperávamos. E aí, ao invés da gente denunciar, e eu não estou dizendo que isso foi a situação de Vitória, eu sei que vocês se preocuparam em expandir a leitura do território, os elementos que estavam acontecendo, mas eu estou dizendo que isso é uma questão para os SUAS, né? E da gente aprender com a calamidade e não perder isso de vista. Ao invés da gente dizer todas as pessoas que estão impactadas e que não estão recebendo proteção, ao invés de tornar isso visível, nós fomos os agentes públicos que ficaram selecionando quem poderia ou não receber atenção pública, sabendo que nós estamos numa das crises humanitárias mais impactantes do planeta, no último século. A gente
sujeitos, trabalhadores, trabalhadoras, gestores de uma política de proteção, nos colocarmos nesse lugar humilhante, violador de direitos, de ficar selecionando quem vai receber ou não a proteção do Estado. Então, assim, é uma questão que deve gerar em nós uma crise do ponto de vista existencial. Não é só como política pública, a gente tem que fazer essa discussão como seres humanos que somos. Como nos colocamos nesse papel numa política pública? Como a gente se permitiu reduzir tanto a nossa responsabilidade? Como a gente esqueceu tanto pactos coletivos? Como a gente abriu mão de todo o projeto ético e político que sustenta esta política pública para nos colocarmos no lugar de quase 50 anos atrás, quando a gente era o pessoal do plantão social que fazia triagem e encaminhamento. Eu sou desse período, gente, eu trabalhei em plantão social. E eu sei o quanto nós, trabalhando em plantão social, nós discutíamos isso. Nós nos questionávamos sobre esse papel, quanto debate no campo do serviço social tem sobre esta atuação de assistentes sociais. Por que nós abrimos mão de fazer esses debates? Por que nós abrimos mão da reflexão crítica sobre o nosso exercício profissional? Cabe a gente discutir num momento de calamidade pública como esse. O que aconteceu conosco, né? Que num momento como esse que a gente tinha que estar mais robusto, mais presente, a gente se encolheu. Obviamente, eu até sei um aspecto que não é de se ignorar e não é de se reduzir. Nós estávamos também correndo riscos. Perfeito isso. Essa é uma boa análise. Entretanto, o fato de nós, como seres humanos, estarmos correndo risco, não nos autoriza a desconstruir uma política pública, né? A desqualificar uma política pública, mas sim nos coloca no lugar de quem mais ainda deveria debater a necessidade de estruturação de política pública, de presença de política pública. Nós deveríamos ser as pessoas mais qualificadas para fazer esse debate. E eu acho, então, que isso passa por uma questão que é a produção de conhecimento no SUAS. A gente precisa entender que a produção de conhecimento sobre a realidade, sobre os impactos da realidade, sobre, inclusive, os nossos desafios, insuficiências, limites, é parte do nosso trabalho cotidiano, né? A gente colocar isso como uma função adicional, a gente buscar escapar desta função, faz com que a gente vá minando a política pública, porque a gente vai legitimando para o próprio Estado, é como se a gente parecesse para outros setores do Estado, e até mesmo para a própria sociedade, que nós produzimos solução, né? Não, deixa lá para o pessoal da assistência social que elas resolvem. Não vai ter para todo mundo, mas elas dão um jeito, porque também nem todo mundo precisa, elas vêm lá, quem merece, quem não merece. E fica para nós esse lugar dos algozes, ao invés da gente reconhecer o direito de todos e dizer, não, nós não vamos ficar fazendo essa seleção aqui, não. A gente precisa de recurso imediato, estamos em calamidade pública, tem emergência, vou te falar, só a semana passada a lista é essa. Essa semana, estamos na quarta, na quinta-feira, olha o tamanho da lista. Senhores vereadores, senhores conselheiros e conselheiras, senhor prefeito, comitê de emergência, governo do estado, governo federal, imprensa local, rádios populares, movimentos sociais, população. Essa é a lista de pessoas que não estão sendo atendidas no SUAS e que precisam ser atendidas no SUAS. Não só com benefício material, e aí outro elemento que eu gostaria de falar dessa redução, mas com os serviços socioassistenciais. Lembrar uma coisa que parece que algumas pessoas esqueceram no SUAS. E eu sei que eu não estou falando para a maioria de vocês. Eu repito, eu só estou fazendo esse raciocínio para reafirmar as nossas certezas, para contribuir na leitura da conjuntura, né? Embora várias dessas questões eu sei que não se aplica à Vitória,
Mas eu quero dizer que muitos de nós entendeu que na insuficiência da atenção de assistência social, se já recebeu o benefício, não precisa de serviço. E aí, então, já está atendido, né, gente? Porque assim, vamos multiplicar aqui, né? Então, vamos dar uma multiplicada. Teve gente que tinha, teve municípios que as pessoas tinham autonomia de implantar benefícios até R$ 300, deram 100 para cada um, que era para atender mais gente, enfim, né? As pessoas foram achando alternativas para lidar com a restrição orçamentária, né? Mas essa restrição de deixarmos de fazer o trabalho dos serviços, entendendo que é suficiente nos dedicarmos a benefícios, isso também é uma violação de direitos. É necessário a gente ter isso em conta. Não é a melhor alternativa, né? Primeiro porque isso fez com que muitos de nós não criassem mecanismos para fazer uma gestão de benefício mais azeitada, mais eficiente. Então, a gente tem até hoje serviços e profissionais que estão avaliando se as pessoas podem ou não receber benefício. Desde março do ano passado, todo mês faz avaliação. Então, primeiro que é isso, né, gente? Em momento de emergência, as avaliações deveriam ser suspensas. Segundo que, quem acha que a situação melhorou de março para cá? Se a pessoa precisava em março de 2020, não vai demandar não vai demandar benefício hoje por causa de quê, como diria o mineiro? Por causa de quê? Se a gente aumentou a inflação, só a gasolina aumentou 51% nesse período. Estamos em seca, a energia está mais cara. Os alimentos ficaram mais caros. Em que lugar? Aumentou o desemprego. Em que lugar a condição de março do ano passado estaria melhor em agosto de 2021 se a crise só se agravou? Então, a gente não precisa continuar fazendo avaliação. A lista é a mesma e só vai aumentando. Então, esses elementos de gestão de benefício impactaram muito nos serviços. A gente abriu mão de olhar para as questões próprias dos serviços, né? E aí, isso vai fazendo com que os serviços realmente... Só um minuto, por favor. Isso vai fazendo com que os serviços, de fato, se coloquem numa condição de encruzilhada, né? Para ter que responder a uma série de elementos. Então, nesse giro inicial, para a gente começar, nessas provocações aqui que eu gostaria de fazer para a gente começar a dialogar, então eu só queria fazer um último apontamento aqui dessa minha fala incisiva e provocante, para dizer para vocês o seguinte, ó. Primeira questão, né? É fundamental para uma política pública avançar, que ela seja reconhecida. E para ela ser reconhecida, suas demandas têm que ser visíveis. Nós não podemos ser o lugar que põe para baixo do tapete os problemas com os quais nós lidamos. Nós temos que ecoar, nós temos que tornar visível. Em 2004, no marco situacional do SUAS, está colocado vigilância, mas não vigilância, a equipe de vigilância, vigilância, nós atuando como produtores de conhecimento da realidade. Vigilância é tarefa do trabalhador lá da organização social que atende no serviço socioeducativo, no serviço de convivência. Vigilância é tarefa do educador, do serviço de acolhimento, do assistente social, do PAIF, do psicólogo e assistente social do PAEF. Por quê? Eu estou falando disso porque produzir informação sobre o que nós estamos atendendo é que faz com que a assistência social seja compreendida na sua relevância. Num dos países mais desiguais do mundo, a gente está super impactada com a situação das mulheres no Afeganistão e estamos solidárias a elas com toda a razão. Porque é perverso ser mulher no Afeganistão quando um regime fundamentalista toma o poder. Mas nós somos, e a Anistia Internacional discute isso, as comissões de direitos humanos,
nós somos um dos países mais perigosos para mulheres viverem. E nós atendemos as mulheres, e nós não vamos falar sobre isso com elas e para a sociedade. Então, a produção de informação é um dever de um sistema de proteção. A outra questão é, se a gente vai olhar para a atuação do SUAS em situações de emergência e calamidade, é necessário a gente ter em conta que, se está suspenso pelo SUAS, inclusive já pela LOAS, antes mesmo do SUAS, em 93, qualquer comprovação vexatória de necessidade, não há de ser em momento de emergência e calamidade que a gente vai usar artifícios para selecionar quem pode ou não receber atenção pública. É a todos que dela necessitar. Mas, puxa, Biga, você falar isso, você não tem noção que fila que está. Somos nós que vamos atender isso tudo? Não, a gente tem que mostrar a fila e pressionar. Pode ter contratação de emergência, pode usar o fundo da atenção de emergência para ter mais atenção, né? Podemos ter leis emergenciais de benefício eventual. A gente pode ter muitos recursos, a gestão pública pode ter muitos recursos. E o que aconteceu durante a gestão da pandemia é o que nós estamos vendo. Luva que custava R$2 passou a custar 20. Tem gente que enriqueceu na pandemia com dinheiro público. E nós deixamos de atender a população com esse dinheiro. Nós não disputamos o fundo público. Essa é a questão. E a outra questão que eu queria dizer é calamidade pública. Em qualquer lugar do mundo, gente. Calamidade pública gera esgarçamento de vínculos sociais. Calamidade pública gera salve-se quem puder. Calamidade pública gera gente pendurada em avião em qualquer lugar do mundo. Nós estamos vivendo outras calamidades no mundo que se sobrepuseram a essa. Até no país também vivemos. Então, há que se pensar que, se nós estamos falando de padrão de dignidade humana, não é só ter comida no prato e vacina no braço. Em situação de calamidade pública, é necessário a gente manter, sustentar, debater padrões civilizatórios de dignidade, de proteção, de solidariedade. Né? Então, nesse sentido, há muita responsabilidade da assistência social nesses momentos. Né? Então, só queria deixar essas questões aqui, acho que eu teria mais umas tantas, mas eu acho que vale a pena usar mesmo os 40 minutos iniciais para aí a gente poder ouvir vocês, né? Eu poder ouvir vocês e dialogar com vocês naquilo que vocês acham que eu posso contribuir para as discussões, né, das propostas, do eixo, etc. Né? Eu sempre faço uma escolha a partir do lugar que eu estou. Né? E o lugar que eu estou é esse, né? De uma profissional. Nem me apresentei, né? Para vocês. Fui na linha da Rose, que a gente é íntima, né? E a gente é amiga, vocês já me chamam de Biga, e eu nem me apresentei para outras pessoas que não me conhecem aqui, né? O meu lugar no SUAS é o lugar de quem, de um lado, atua, né, como consultora no âmbito nacional, ou já atuei em outros momentos, né? Agora eu não estou fazendo essas consultorias para o governo federal, para o Sistema Único de Assistência Social, tenho feito no âmbito municipal, né? Mas o meu trabalho é desse lugar, né? De quem faz orientações técnicas no âmbito nacional, né? Agora eu estou fazendo uma discussão com o Conselho Nacional de Justiça, né? Estou fazendo um trabalho para o Conselho Nacional de Justiça para pensar a atuação de psicólogos e assistentes sociais no sistema prisional, né? Então, estou fazendo contribuição em outro campo, mas essa é uma das atividades que eu faço, e a outra é que eu acompanho a implementação do SUAS no cotidiano dos serviços, né? Em municípios de Santa Catarina, vários municípios a gente já atuou, acompanhando assim, o dia a dia, os dilemas.
aqui no estado de São Paulo, né, vários municípios do estado de São Paulo, municípios maiores, referência regional, etc., e em alguns municípios no estado do Paraná. Né? Então, esse é o meu lugar. Eu estou falando a partir desta leitura, de quem dialoga com o cotidiano e dialoga no âmbito nacional. Então, pode ter aí uns vieses, seguramente tem, né? Porque a realidade de vocês não é tão similar à narrativa que eu estou fazendo, né? Então, para a gente poder ter uma proximidade e eu poder contribuir com a reflexão que vocês estão fazendo, eu acho melhor mesmo vocês ficarem à vontade, né? Para ir exemplificando, discordando, interpelando, né? E aí eu vou colocando dialogando nessa reflexão e espero conseguir contribuir também com a continuidade do diálogo de vocês no eixo, né?